O Bettino, acho que eu queria, assim, aproveitar também, acho que eu agora com esse foco mais estratégico, né? Assim, a gente, de certa forma, aqui no Brasil, até estava falando aqui com o time da Nord antes, mas assim, desde que o Banco Central aumentou os juros, a gente só vê os juros longos subirem, o dólar, ninguém mais segura o dólar, assim, parece que realmente ninguém estava falando de 5,50, 5,60 em março, todo mundo falava de 5,10, assim, acabamos chegando nos cenários, talvez nos cenários mais pessimistas, e o investidor fica naquela ansiedade, assim, pô, a Bolsa não ia chegar em 150 mil pontos, 160, enfim, será que realmente esse pessimismo contagioso pode ser que faça a gente rever um pouco o nosso tamanho das nossas expectativas para esse ano? Como é que vocês estão trabalhando todo esse mar de informações agora, olhando um pouco para o ano, né? Sim, não, ótima pergunta. E realmente, né, quando a gente tem novas variáveis que mexem com o estrutural da economia, como é o que a gente está vendo agora, a gente tem, sim, um potencial de revisão de estimativas do mercado, né? Então, quando a gente pensa em empresas e a movimentação da Bolsa, né, a Bolsa é um conjunto de empresas e essa movimentação reflete o crescimento das empresas, né? Quando a gente olha uma ação especificamente no longo prazo, é simplesmente o reflexo do crescimento de lucro dessa empresa. E quando tem revisão de lucro para baixo, isso acaba impactando esse ritmo, né? E não necessariamente isso significa que não dá para investir, né? E é uma situação super difícil, melhor pensar em outra coisa, porque muita gente pergunta, né? Quando a gente vai ter um momento mais tranquilo para eu começar a investir? É difícil isso, né? Mesmo se a gente não tivesse pandemia, ia ser muito difícil a gente ter um momento super tranquilo, porque o caminho nunca é linear. Então, é importante ter esse entendimento. Eu acho que sim, com as novas restrições, que acabou, né, novas restrições, novos casos de coronavírus, isso acaba impactando muito o ritmo de volta da economia e, consequentemente, impacta o resultado das empresas, algumas mais, outras menos, mas principalmente aquelas, de novo, que estão expostas ao setor de serviços. Mas, ao mesmo tempo, são empresas que, muitas delas, já estão para trás há bastante tempo, né? Então, por mais que tenha uma revisão aí das estimativas dessas empresas, não necessariamente significa que elas vão ficar caras, né? Porque, de novo, a gente sempre pensa na projeção para frente, e a expectativa é que, em algum momento, a gente tenha normalização da economia e que as coisas voltem a melhorar, principalmente com a vacinação, né? Então, a visão é que o curto prazo pode ser ainda desafiador, mas que é importante se posicionar, né? Então, pensar quando a gente olha ações especificamente, essas empresas que podem se beneficiar com a retomada, mesmo que ainda no curto prazo seja difícil, mas que é difícil acertar exatamente o timing, né, dessa valorização. Então, o investidor tem que sempre estar atento ao que o mercado está projetando para frente. E não só isso, né? Quando a gente olha investimentos de forma geral, quando a gente pensa em incerteza, não tem remédio melhor para incerteza do que uma carteira diversificada, né? Então, ter ativos em renda fixa também, entender essa movimentação dos juros, né? Hoje, com a expectativa de juros mais altos, inclusive a gente tem aqui no grupo, né, a expectativa de mais aumento de 75 pontos base na próxima reunião do Copom, depois mais aumentos até chegar em 5% a Selic no fim do ano. Tem gente no mercado que espera mais, né, até porque a inflação segue uma preocupação, mas o ideal é combinar todos esses fatores nessa carteira diversificada para tentar pegar um pouco do movimento de cada coisa, né? Então, os pós-fixados são interessantes, um pouco de investimento indexado à inflação, dado que a gente está vendo, né, toda essa questão, apesar da inflação ser muito incerta também, mas para proteger o dinheiro no tempo, ter a renda variável, porque querendo ou não, quando a gente pensa em juros, a gente está falando de juros mais altos, mas com a inflação alta também, o juro real ainda está próximo de zero, né, em alguns momentos negativo, então ainda faz sentido ter ativos que possam te dar essa rentabilidade mais alta, que é a bolsa, mas que também não precisa ser só a bolsa brasileira, né? Pode ser a bolsa internacional também. Então, eu acho que
a melhor resposta para esse momento de incerteza é buscar investimentos que, como você falou, entender o porquê que a pessoa está escolhendo esse investimento, entender os fundamentos daquele investimento e também ter essa carteira diversificada, alinhada com o perfil e com os objetivos de cada um, né? Não dá para copiar simplesmente carteira de outra pessoa. Ô, Bettina, pegando uma